Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Desenrola Digital. A gente vem produzindo vídeos diários aqui no canal, completando uma semana aqui dessa nova estratégia, desse novo conteúdo que a gente quer levar para vocês. E diferente da semana, sábados e domingos a gente vai lançar dois blocos especiais. No sábado, o Tio Freitas Indica, que muitos que me seguem aqui já sabem que é um conteúdo que eu colocava no final de podcast, colocava ali nos stories do meu Instagram, mas agora ele está aqui dentro do canal, o Tio Freitas Indica de ontem, e está no ar. A gente gravou ali no Autódromo de Interlagos, a gente foi acompanhar a Fórmula 1, eu já aproveitei e já dei uma dica. E de domingo, é de conhecimento da galera, se você está chegando agora aqui, você já fica sabendo disso, eu sou cristão, e aos domingos eu congrego, sou membro da Igreja Lagoinha na Barra Funda, Zona Oeste aqui de São Paulo. A gente tem o pastor Vitão, a pastora Lidser, o pastor Léo e a pastora Monique, são pessoas que tocam ali a igreja, e a gente faz parte desse movimento. E aos domingos eu vou trazer um misto de comentário, um pouco da palavra que eu escutei pela manhã, e um pouco que eu venho vivendo, passar um pouco do meu testemunho com Deus mesmo, para tocar uma pessoinha aí, que eu chegar aí na sua cabeça aí, você falar, pô, isso faz sentido, tudo tá valendo, né? Então, Deus usa a gente da melhor forma possível, e tem um pouco a ver com o que eu vou falar hoje, né? Nas últimas, a Lagoinha ela tem muito um estilo de fazer, e o pastor Vitão principalmente, de fazer séries, né? Então pega um tema, faz uma série daquele tema. E a gente está nesse momento numa série que chama Chamados, né? Então teve a primeira semana, o Vitão pregou falando sobre visão de futuro, obediência quanto ao nosso chamado, né? O que é o chamado? É aquilo que Deus entrega para a gente, e através da nossa vida isso vai acontecer. A segunda semana quem pregou foi o pastor Léo, né? E o pastor Léo falou que muitas vezes os chamados de Deus não faz sentido para a gente, e a gente só tem que obedecer. E nessa semana, hoje pela manhã, o pastor Vitão, ele pregou novamente sobre chamados, e ele usou ali 2, 3 passagens. Eu vou falar aqui um pouco por cima, e vou trazer pontos que eu anotei, que faz sentido na minha vida, que eu acho que pode fazer na vida de vocês, né? Ele começa ali, a palavra central é em Atos 27, 22 a 25. O que diz essa passagem, né? Essa passagem é um momento que Deus pede para Paulo, dá uma ordem para Paulo sair da onde ele estava e ir para Roma. E isso ele vai com um navio. Esse navio tinha 276 pessoas, né? Os relatos da Bíblia falam, né? E ali essas 276 pessoas eram, a galera do mundão, vamos dizer assim, nos dias de hoje, né? E somente Paulo, né? Que Paulo, a história, se você não conhece, só dá um relato básico. Paulo, ele era conhecido como Saulo, ele era um perseguidor dos que levavam a palavra de Jesus, até que ele fica cego, e Jesus aparece para ele, manda ele cuspir, e ele ia lá para ele voltar enxergar, né? Fazer passar uma mistura ali no olho dele, e ele foi para a casa de uma outra pessoa que lavou o olho dele, ele voltou a enxergar, e ele escreveu ali os trechos da Bíblia que hoje são tão conhecidos, falados e propagados como apóstolo, né? E aí, nesse momento, ele tem que ir para Roma para levar a palavra de Deus, só que eles enfrentam ali uma grande tempestade nessa trajetória, né? E aí Deus fala com Paulo para ele falar para a galera que estava ali no barco o seguinte: nada vai acontecer com a vida de vocês. Pode ser que até lá o barco inteiro, o navio inteiro poderia ser destruído, mas com a vida deles não iria acontecer nada por causa de Paulo. E aí, qual é o tema central dessa mensagem, que faz total sentido para mim, e como eu falo muitas vezes, né?
a história que nós influenciamos o ambiente, que onde a gente chega, a gente muda a energia daquele ambiente, que a gente também é a média das pessoas que a gente tem à nossa volta. E essa passagem diz muito sobre isso. Isso que o pastor pregou hoje, essa é a essência. Que vai acontecer o quê? Que você, aonde você está, com certeza aquele ambiente ele vai ser mudado por causa da sua vida. Então, nesse caso aqui, Deus foi claro, né? Se você ler lá Atos 27, do 22 até o 26, você vai ver que em vários momentos fica muito evidente isso. Que por causa de Paulo, o Paulo foi a coluna central ali, né? E eu vou explicar um pouco mais sobre isso, né? Então, quando a gente aceita um chamado nosso, a gente tem que entender que atrelado esse nosso chamado vem responsabilidade e autoridade. Então, Deus nos dá autoridade para poder falar dele, para poder levar a mensagem dele. Isso que eu estou fazendo agora aqui é algo que eu falo até para alunos meus, para quem me segue, a gente abrir a boca. Então, nesse último ano, eu perdi mais de 1.200, quase 1.500 seguidores, porque eu comecei a falar de Deus, porque eu comecei a falar da minha fé, porque eu comecei a falar do que Deus mudou na minha vida. Então, onde eu estou hoje, né, estar vivo hoje, para mim, é um grande ato de graça de Deus com a minha vida, por tudo que eu já vivi, passei e tudo mais, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento que quando a gente ganha essa autoridade, a gente está atrelado a uma responsabilidade, né? E a gente tem que ter isso muito claro dentro da gente, né? Em Efésios 1, no começo de Efésios, Paulo ele chega em Éfeso, né? Que Efésios é a carta que Paulo escreveu para os Efésios, que era uma cidade, né? Um conglomerado que tinha ali na região, e ele se apresenta, né? E a forma como ele se apresenta, ele fala: eu sou um servo de Deus, o Deus vivo, e eu vim aqui para trazer a palavra dele. A gente também tem que ter muito claro, né? Então, quando perguntam pra gente quem é você, né? Quem é você, Freitas? Eu acho que hoje eu tenho muito claro que eu sou filho de Deus, sou servo de Deus. É a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, porque a gente não é nada desse mundo, né? A Bíblia fala, né? Nós estamos aqui de passagem, aqui não é nossa casa, né? A gente vai voltar para casa. E a partir do momento que a gente tem esse entendimento, a gente ganha essa autoridade de poder a boca e falar em nome de Jesus. E dando sequência, né, esses 276 que tinham naquele barco, naquele navio, em nenhum momento ali da história fala que se eles eram convertidos, se eles seguiam Jesus, se eles seguiam a palavra de Deus, em nenhum momento. A única coisa que fala é que por causa de Paulo, eles seriam salvos. E tem um outro paralelo que dá para a gente fazer, né? Tem uma história, a história de Jonas, né? Que Deus manda Jonas ir para Nínive. Jonas, ele quer se esconder de Deus, né? Como a gente pudesse se esconder de Deus. E a gente faz às vezes isso, né? Fica de briguinha com Deus e quer se esconder dele, acha que Deus não está vendo. Deus conhece a gente, o nosso fio de cabelo, né? E Jonas faz o quê? Jonas ele quer contrariar Deus. Aí ele entra num barco. E desse barco, os caras notam que Jonas era o problema, porque eles enfrentaram também uma tempestade. Então, paralelo com Paulo, naquele momento, Paulo foi a salvação daquela galera que estava no barco. Nesse momento, Jonas, ele não tinha que estar ali. Então, tem momentos que a gente vai estar em ambientes que Deus vai expurgar a gente daquele ambiente, e foi que Deus colocou ele, os caras jogaram ele em alto mar, a baleia veio, colocou ele dentro da boca e levou onde ele tinha que ir. Então Deus também faz isso, né? Ele vai tirar a gente de lugares que a gente quer que seja a nossa morada, mas a gente está no lugar totalmente errado, né? E dando uma olhada aqui nas minhas anotações, né? A presença, né, de pessoas que estão, que essas pessoas têm que ser a gente, né? A gente tem que ter esse entendimento que a nossa presença em certos lugares
vai trazer mudança, né? Vai trazer esse impacto na vida de outras pessoas. E tem outro caso, tem mais dois casos, né, que o Vitão citou, né? Um está em Gênesis 39, de 2 a 5, que fala sobre José, né? José tinha virado escravo. Ele estava lá, largado, e aí Potifar, que era o rei ali naquele momento, conheceu José, só que ele notou que José era um cara diferenciado, que ele era escravo, mas ele fazia as coisas com cuidado, ele tinha resultado no que ele fazia. Potifar, ele notando isso, ele traz José para cuidar das coisas do rei, do reinado todo ali, de toda a parte burocrática, vamos dizer assim, né? E aí Potifar começa a ter sucesso no reinado dele, ficar próspero por causa da presença de José. Então aqui é mais um exemplo muito claro, que muitas vezes o ambiente que você está, ele vai prosperar, o ambiente que você está vai ter um crescimento, o ambiente que você está vai ter livramentos por causa da sua presença. Isso pode acontecer dentro da sua casa, isso pode acontecer dentro da sua família, isso pode estar acontecendo dentro do seu trabalho. Que outras coisas não aconteceram nesse lugar por causa de você. Porque onde a gente pisa, a gente carrega essa nossa bênção. E o terceiro ponto, e aqui a gente vai chegar num fator muito importante que eu quero falar, que a gente vai falar em Gênesis 18, 20 a 33, tem a passagem onde Deus tá pé da vida com Sodoma e Gomorra. Todo mundo sabe que ali era um antro, né, de pornografia, então era a questão sexual lá, que era a grande sujeira que tinha, se fazia de tudo ali, ao ponto que Deus chegou e falou assim, eu vou destruir esse lugar. Chamou Abraão, falou assim, Abraão, eu vou destruir aquela região, porque ali está podre. E Abraão, preocupado com o quê? O primo de Abraão, Ló, e a família dele estava naquela região. Mas a própria Bíblia diz que Ló era, sim, um cara temente a Deus. Mas ele estava morando ali, era onde ele tinha para morar, naquela região. E aí Abraão, ele faz uma série de perguntas para Deus, né? Ah, se tiver, que Deus fala assim, eu vou salvar 50 pessoas que tem ali, e os que forem tementes a Deus, forem fiéis, eu vou salvar. Aí Abraão pergunta, mas senhor, se eu for lá e não tiver 50, tiver 40, tiver 30, porque ele estava preocupado com o seu primo, porque na cabeça dele, ele já sabia que não ia ter uma quantidade de pessoas tementes a Deus ali, iria ter somente Ló e a sua família. E aí, o que acontece no final dessa história toda? Ló e toda a sua família é retirada da cidade, são salvos e Deus destrói aquela cidade. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que muitas vezes a gente vai estar em lugares e a gente vai estar sendo usado por Deus e a gente nem sabe que está sendo usado por Deus e nem aquele lugar e nem aquela situação imagina isso. E qual que é o fator? O fator é que às vezes a gente se acha subutilizado, às vezes a gente se coloca numa situação inferior, achando que a gente está numa inferioridade, porque a gente não aparece, porque a gente não ganha méritos. Mas Deus está usando a nossa vida naquele lugar de forma que a gente não faz ideia. Porque onde a gente está, a gente sempre vai ser coluna. E a coluna é feita para quê? A coluna é feita para sustentar, ela não é para aparecer. Então você pega um edifício, o edifício tem lá suas colunas. Essas colunas estão escondidas no subsolo, elas não estão aparecendo normalmente. Então a gente tem que mudar a nossa mentalidade, tirar o nosso ego e entender que quem sustenta fica escondido. A gente não se preocupa com o aparente, né? Com o que é aparente é passageiro. Então a gente tem que ter muito uma diferença. O que é fundamental, o que é aparente, né? O Vitão falou muito sobre isso
E isso bateu muito forte em mim, assim. Porque muitas vezes a gente está em situações que o nosso ego mesmo, o nosso orgulho se coloca à frente. Isso nos negócios, nas equipes. Eu sei que você passa por isso porque eu também já passei por isso. Só que a hora que a gente traz esse aspecto de que, cara, eu não fui feito para aparecer em certos momentos. Eu fui feito para ser fundamental, para ser alicerce, para ser uma coluna naquele ambiente e trazer a salvação para aquele ambiente. Então, pô, a gente sabe que em empresas é sempre um monte de cara falando sobre pornografia, é cara que trai a mulher. Você tem que ser a coluna daquele ambiente, você tem que ser o cara diferente daquela roda de conversa. Você não pode chegar e ser mais um. Você tem que ser o cara que vai chegar e vai mudar aquele ambiente. E quando a gente muda, ninguém vai entender, ninguém vai elogiar. Por isso que a gente tem que ter muito firme que nós somos alicerce, nós somos coluna. E um último ponto que o Vitão falou assim, ele dá um caso ali de 2 Samuel 9:2. Esse daqui eu vou pegar só porque tem muitos nomes e eu não vou lembrar, né? Ali fala uma história do rei Davi. Davi já era rei e teve alguns problemas com Jonathan, que a família dele passou por problemas. E aí Davi, quando ele se tornou rei, ele quis tipo dar o que não foi dado para a família de Jonathan. E aí Jonathan, ele tinha um primo muito ele tinha um filho distante dele que havia sido, quando ele foi ser levado de um lugar para o outro, ele caiu e ficou aleijado, fala na Bíblia. E ele ficou meio largado de lado. E aí vem um cidadão chamado Maquir. Esse Maquir era filho de Amiel e era de uma cidade que chamava Lodebar. E aí o rei Davi mandou Jonatas ir até Lodebar, chamar o Maquir e trazer essa criança que tinha o nome de Mefibosete. Esse cara, o Maquir, ele não é citado em nenhum momento mais da Bíblia. Esse cara, nem se fala ali da história dele, se ele era temente a Deus ou não. Mas nessa história, ele foi usado como? Ele foi usado como um alicerce. Ele foi fundamental para essa história. Porque Mefibosete, dali em diante, fala: então lhe disse Davi, não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Ou seja, tudo que a geração passada de Mefibosete passou, ele teve a graça de Deus ali, junto ao rei Davi, que rei Davi restituiu tudo que a família dele teria perdido. Mas se não tivesse esse cidadão Maquir, quem seria esse cara? Ele seria uma criança que continuaria lá largada. Então ele cuidou toda a vida de Mefibosete, ao ponto que quando Deus tocou em Davi para Davi abençoar a vida dele, ele estava ali com saúde e vivo. Mas se não fosse Maquir, nada teria acontecido. E trazendo para a nossa vida, para os nossos negócios, para as nossas relações, isso pode acontecer com você. Você da sua família pode ser essa pessoa que você está lá, você está se mantendo, você não está desistindo, você está lá ajudando. E você pode ser a pessoa que vai ser canal de bênção de Deus na vida dessa pessoa. Porque se você desistir dessa pessoa, dessa relação, desse negócio, Deus não vai poder usar lá na frente. Entende? Então a gente tem que ter muito claro essa nossa responsabilidade nesse contexto todo, né? Aí pontos que ele falou aqui assim que eu achei muito que o nosso ego, a gente nunca pode deixar, a gente nunca pode usar o nosso chamado.
A gente tem que deixar ser usado pelo nosso chamado. Hoje a gente tem aqui na internet, né, muitos influenciadores da fé, levando a palavra de Deus, é super válido, super necessário. Mas essa galera tem que entender que não importa a quantidade de seguidor, não importa a fama que você está tendo, o que importa é a sua vida ser usada como canal de bênçãos para outras vidas. Por isso que eu abro a minha boca. Eu abro a minha boca hoje porque eu sei que Deus fez na minha vida, eu sei que Ele pode fazer na vida de uma pessoa que está vendo essa mensagem agora. Então, a gente tem que ter claro que onde a gente pisa, a gente é canal de bênção. Independente se a gente aparece ou se a gente não aparece, a gente é coluna naquele lugar. A gente não tem que ficar se preocupando em ser aparente. A gente tem que se preocupar em ser fundamental. Seja fundamental, seja coluna, seja nas suas relações, seja no seu casamento, seja no seu namoro. Quantas relações aí a gente sempre escuta de pais que oram por filhos, de esposas que oram pelos seus maridos para aceitar Jesus. Não desista, cara, não desista. Fique firme, porque com certeza você é fundamental, você é coluna nessa história toda. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para a sua semana. Então, todo domingo eu vou trazer pensamentos, ou seja, do próprio culto de domingo, ou de coisas que eu venho estudando na palavra, ou de momentos que eu posso ter vivido com Deus nas semanas. Essas semanas, para finalizar, hoje até escutei um louvor que fala muito disso, né? Que tem momentos que Deus ele constrange a gente com o amor dele, né? Que mesmo quando a gente não merece, ele vai constranger a gente com o amor dele. E essa semana foi uma semana que eu fui constrangido pela graça de Deus, né? Duas situações que Deus usou pessoas para me abençoar, que Deus me colocou em lugares que eu não imaginaria estar, com pessoas com grau de muitas vezes até de conhecimento, mas com patamares financeiros, profissionais além de mim, e Deus me honrou colocando naquela mesa de uma forma absurda, né? No meu Instagram, eu tô lá falando, na sexta-feira eu fui num evento da Hotmart com 40 criadores de conteúdo, alguns caras já bombados no meio, e eu fui escolhido para estar lá, fui colocado no grupo de criadores, foi dividido em 3 hot seats, eu fui o especialista colocado para ajudar outros especialistas ali. Então, isso é viver a graça de Deus, né? É você plantar a semente, né? Ontem, no sábado, a gente esteve na Fórmula 1, fui presenteado por um grande amigo para estar lá, em lugar de honra, na tribuna, junto com prefeitos e autoridades, né? Então a palavra de Deus fala muito isso, né? Que Deus ele vai te honrar e te colocar em lugar de honra, né? Junto com autoridades. Então eu só tenho que dar graças a Deus por tudo que vem fazendo na minha vida, e que você entenda que você também pode ter isso na sua vida, né? É só você aceitar Jesus, é só você ter essa compreensão que nós não somos nada sem Ele. Ponto. Nós não somos nada sem Ele. Hoje eu tenho total certeza disso na minha vida. Que da onde eu saí e onde eu estou e para onde eu quero ir, sem Deus, sem Jesus, eu não consigo fazer nada, absolutamente nada. Beleza? Fique com Deus, uma ótima semana. Amanhã tem vídeo aqui e todos os dias ali à noite, vocês entram aqui, Desenrola Digital, tem conteúdo novo para vocês. Me sigam nas redes sociais, freitas.original, todos os dias tem conteúdo novo para ajudar você, seja na sua vida profissional, na sua vida pessoal ou na sua vida espiritual. Beleza? Um grande abraço e até mais.